Amém, a paz do Senhor, amém? Nós temos vindo falando ao longo dessas semanas sobre alinhamento e nessa noite eu quero compartilhar uma palavra sobre alinhamento na adoração. E é bom quando a gente está num culto onde tudo está conectado, onde parece que a gente se comunicou antes de iniciar o culto. A gente sabe que para que qualquer construção seja edificada, os fundamentos eles precisam ser muito bem estabelecidos. Qualquer construção precisa de um bom fundamento. E se houver qualquer problema com a fundação, é melhor a gente parar. A gente tem pedreiros aqui, né? É melhor a gente parar e acertar do que continuar a edificar algo sabendo que a fundação está problemática. Verdade ou mentira? Continuar só vai trazer mais prejuízo, porque não vai poder subsistir algo que não está firmado sobre um alicerce sólido. Por isso que a proposta do Evangelho de Cristo é transformar a nossa cultura pelo sangue de Jesus. O Evangelho não quer mudar o seu exterior, ele quer transformar o seu interior. E essa transformação ela acontece a partir da transformação da nossa cultura. João Batista, quando viu Jesus, ele declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só somos reféns da cultura da terra até que a obra da cruz gere uma transformação em nossa mentalidade. Quando a obra da cruz opera em mim e em você, transformando a nossa mentalidade, a gente deixa de ser refém da cultura dessa terra. Uma mentalidade do reino de Deus é formada a partir da revelação de sua palavra e da operação do seu Espírito em nós. É assim que a mentalidade do reino vai ser formada em mim e em você. É exatamente pela revelação da palavra e pela operação do Espírito. E para que a gente saia efetivamente do império das trevas e seja transportado para o reino de Cristo, nós precisamos, primeiramente, não de uma mudança exterior, mas nós precisamos deixar com que o Senhor comece a operar dentro de nós, em lugares, em ambientes que ninguém vê. A obra de Deus na vida de uma pessoa não se inicia com ela mudando de roupa, mas é com uma transformação que ninguém está vendo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas ela está sendo operada lá dentro. E aí, com o passar do tempo, aquilo que Deus faz dentro de nós vai se tornando visível. O Senhor vai trazendo para fora, e aí a nossa maneira de agir muda. Por quê? Porque primeiro Deus mudou a minha mentalidade. Agora eu já não reajo como antes. As respostas que eu começo a dar para as pessoas, elas passam a ser temperadas. Antes eu era ignorante, ríspida. Agora não, agora tem tempero. Eu sei a hora certa de falar, eu sei a maneira certa de falar e também sei a hora de calar. De repente a gente começa a ver que até as nossas vestes se alinham a um novo padrão. Por quê? Porque o Senhor começou a operar uma transformação dentro de nós. E essa transformação ela só acaba quando a gente volta para casa. Enquanto não voltamos para nossa casa celestial, Jesus não cessa de nos transformar. Ele não para de operar na nossa vida. Mas até que as pessoas, irmãos, possam saborear os frutos, essa semente que é a palavra de Deus, ela precisa cair em nosso coração no tempo certo, em que a terra esteja apropriada para que, morrendo a semente,
com o tempo, ela venha a ser produzido o fruto que as pessoas podem ver, podem tocar, podem se alimentar. Quantas vezes a palavra de Deus ela é semeada, mas ela não produz nada, porque ela não cai numa boa terra? Quantas pessoas a gente conhece que, por mais que recebam as sementes da palavra de Deus, a gente não consegue achar frutos nelas? Porque a palavra é lançada, mas o tempo não é o apropriado, a terra não está fofa, não está adubada, não está preparada. E aí isso não pode gerar frutos. Mas quando a semente cai em boa terra, é impossível que com o passar do tempo os frutos não se tornem visíveis. Nesse processo, se a gente for lá e plantar uma semente, daqui a pouco a gente se cansa porque parece que está lento demais, e a gente for lá e arrancar a semente, o que vai acontecer? A gente vai perder aquela semeadura. Mas se nós a deixarmos escondida, regando continuamente, no devido tempo, a plantinha vai vir para fora. Esses dias a irmã Helena me deu umas espigas de milho, que quem plantou foram os netinhos dela. E eles tiveram o privilégio de plantar e de colher. E ainda foram filmando e mostrando, ó, isso daqui, ó, a gente que plantou, eu plantei aqui, aquele ali foi o Keverton que plantou. E os frutos estão aí. Só que leva tempo. Por isso a cultura do reino de Deus não fala simplesmente de novas leis a serem seguidas, mas de uma nova vida sendo gerada. Quando o reino chega em um lugar, dentro de uma pessoa, não se trata da pessoa ter que começar a cumprir leis, mas dela começar a receber uma nova vida sendo gerada no interior dela. Tudo muda quando Jesus chega. Abra comigo em Êxodo capítulo 25, verso 21, por favor. Êxodo 25, 21. E nós estamos falando de alinhamento na nossa adoração. Diz assim: ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Nos 2 primeiros compartimentos ali do tabernáculo, os 2 primeiros ambientes, o átrio e o santo lugar, nós vemos os sacerdotes oferecendo seu ofício diante do Senhor. Mas no Santo dos Santos, nós vemos o Senhor respondendo ao sumo sacerdote, vindo ao encontro dele através da manifestação de sua glória sobre o propiciatório. No átrio e santo lugar, é o homem oferecendo a Deus. No Santo dos Santos, é Deus respondendo à oferta do homem. O Santo dos Santos fala do ambiente da nossa adoração a Deus. E a adoração atrai a glória de Deus a nós. É por isso que é somente no Santo dos Santos que Deus se manifesta, visivelmente. Nós fomos criados, irmãos, para adorar ao Senhor. Só que o pecado, ele distorceu a nossa imagem e deturpou o nosso propósito. Nós fomos criados como adoradores para adorarmos ao Senhor. Mas identidade e propósito foram desfigurados por causa do pecado. E louvado seja Cristo, porque Ele se entregou para resgatar a essência da adoração que estava perdida dentro de nós.
existe uma essência que o próprio Deus colocou dentro de mim e dentro de você. A essência da adoração. No ambiente da glória de Deus, o Senhor imprime no nosso espírito uma nova maneira de viver. Nosso estilo de vida começa a se alinhar com o caráter de Jesus. Estar no ambiente do Santo dos Santos, no ambiente de adoração, é estar suscetível às transformações que o Senhor, que a glória de Deus pode operar dentro de nós. Olha aí comigo Atos 13, verso 21. Atos 13, 21. A gente vai ver alguém que transitava nesse ambiente de adoração. E como que isso fez diferença na vida dele. Diz assim: então eles pediram o rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: olha o que Deus disse. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um adorador. E porque ele era um adorador, nós vemos aí, Deus disse: achei Davi. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. É por isso que ele disse assim: achei. Achei quem eu estava procurando. E foi exatamente porque Davi era um adorador que ele foi achado por Deus. E porque ele era um adorador que o coração dele foi transformado à imagem do coração de Deus. Porque assim como Davi, nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. O Salmo de número 115 diz isso com muita clareza. O Salmo diz que, falando de outras nações, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. E o salmista declara: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Quando a gente traz como objeto da nossa adoração algo inanimado, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós estamos adorando. E a mesma verdade acontece quando nós adoramos ao único Deus verdadeiro. O que está contido em Deus é derramado sobre a nossa vida, é compartilhado ao nosso caráter. O alvo da nossa adoração define a nossa condição. Ou teremos nossos sentidos espirituais inúteis e inválidos, porque adoramos a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Ou seremos ativados pelo Espírito do Senhor. O que vai definir a sensibilidade e a autoridade dos nossos sentidos espirituais é quem é o alvo da nossa adoração. A escolha é minha e é sua. Por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele discernia, irmãos, o que estava no coração do Pai. Ele era um adorador, por isso ele foi achado. Porque ele era um adorador, seu coração foi sendo transformado segundo o coração de Deus. E porque o coração dele era segundo o coração de Deus, ele sabia o que estava lá dentro do coração do Senhor. Ele ouvia, tinha os sentidos abertos e ele ouvia as batidas do coração do Pai. E se movia por elas. E a Bíblia diz que enquanto a arca estava no Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés, ninguém podia entrar lá.
somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Só que Davi, esse adorador inspirador, ele desejava a manifestação da presença de Deus com ele e com o povo de Israel. A revelação de Deus, ela é gradativa. A cada livro da Bíblia, você vai vendo Deus se revelando cada vez mais claramente. Então, no tabernáculo de Moisés, havia um nível de revelação. Só que não era a revelação total e também não era a revelação que Deus queria que ficasse paralisada ali. Deus tinha e tem muito mais a nos revelar. Por isso, esse alinhamento do adorador com o Deus Todo-Poderoso fez com que Davi entendesse, espera aí, a arca está lá dentro do Santo dos Santos. Ninguém pode ter acesso à glória de Deus por ela estar ali. E aí, quando Davi, então, ele assume o seu reinado, a primeira coisa que Davi define, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Nós precisamos da manifestação da presença de Deus entre nós. Nós precisamos ter a presença sendo enaltecida em nosso meio. Então ele traz a arca e coloca numa tenda no Monte Sião. E a partir de então, a presença de Deus se torna acessível para todas as pessoas. Já não era mais somente para o sumo sacerdote, mas qualquer um podia estar diante da presença de Deus e ali adorar, se derramar diante do Deus Altíssimo. Quando a gente começa a viver a adoração como nosso estilo de vida, o nosso coração começa a perceber que o que está no coração do Pai e o que está batendo no coração do nosso Deus é que a presença dele não é só para mim e para você. Quando a gente começa a entender que a adoração é um estilo de vida, Deus começa a gerar dentro de nós um desejo de compartilhar a presença dele com outras pessoas. Porque não é possível que uma presença tão gloriosa, tão poderosa, tão maravilhosa, seja só para nós que estamos aqui. O verdadeiro adorador não se conforma em ver as pessoas distantes do Senhor. Ele se move para atraí-las de alguma forma. Convidando para talvez fazer uma refeição lá dentro da sua casa, um café, um almoço, um jantar, para que você possa gerar um relacionamento, uma amizade, e a partir desse relacionamento você possa revelar Cristo para essa pessoa. Talvez Deus vai te dar aí a estratégia de marcar para visitar alguém e você vai lá numa tarde, vai tirar um tempo com aquela pessoa e vai revelar Cristo para ela. Possa ser que Deus toque em você para que você compartilhe o convite do culto com alguém que talvez você nunca mandou e a pessoa só está esperando um convite para poder dizer que horas que é, eu vou com você. Talvez Deus gere no seu coração um desejo de participar de uma célula e convidar outros. Por quê? Porque o adorador entende que a presença de Deus não pode se limitar apenas à vida dele. De alguma forma, o adorador deseja atrair as pessoas a Cristo. É gerada uma inconformação dentro de nós. Não é possível. Não é possível que fulano ainda não entendeu. Não é possível que meu amigo ainda não está desfrutando da presença do Salvador. Olha comigo, João 4, capítulo 4, verso 27. Nós vemos um outro exemplo disso. Diz assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher samaritana é um grande exemplo de alguém que foi encontrada por Jesus, compreendeu que era uma verdadeira adoração e quando ela se uniu a essa revelação, ela entendeu que ela precisava ir compartilhar com outros. Não precisou de 10 anos de conversão para ela começar a se mover. Foi imediato. Isso até nos traz um tanto de reflexão. Porque será que a ausência de desejo de compartilhar a presença de Deus, a ausência ou a chama baixinha de querer que outros vivam na mesma atmosfera que nós vivemos, será que não tem a ver com a baixa qualidade da nossa vida de adoração? E por não haver alinhamento na adoração, automaticamente não existe sintonia de coração. E o Senhor não pode ver em nós um coração segundo o dele, como ele achou Davi. Inclusive foi para essa mulher samaritana que Jesus revelou que já chegou a hora em que o Pai está à procura de seus verdadeiros adoradores. Foi para ela. Uma mulher improvável, mas que pôde ser encontrada pelo amor do Senhor. E quando Jesus fala isso, ele diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Ele não está à procura de adoração, irmãos, porque Deus não precisa disso. Ele está à procura de adoradores, porque nós precisamos dele. Às vezes a gente acha que está fazendo um favor para Deus quando a gente vem ao culto. A gente ainda se vangloria. Hoje eu vim arrastada. Eu vim por Deus. Falei, Senhor, eu vou por ti mesmo, hein? Porque hoje está difícil. Só que ele não precisa que a gente mendigue. Mas ele sabe que é a adoração que vai transformar a pobreza do nosso espírito. E é por isso que ele está à procura dos adoradores. Não por causa dele, mas por causa de mim e por causa de você. Foi ele que colocou essa necessidade dentro de nós. A adoração é uma necessidade que o próprio Deus colocou dentro de cada um de nós. Por isso, nós sempre adoraremos a alguém ou a algo. Não compete a nós definir se queremos adorar ou não. A gente não tem esse direito. Já está dentro de nós uma necessidade de adorar. A gente já foi formado, já foi gerado dessa maneira. Pode ser uma criança de 1 ano de idade, pode ser um idoso de 100. Dentro de cada um deles vai estar a necessidade de adorar. Nossa escolha envolve apenas a quem adoramos. Se a Jesus ou a qualquer outro Deus de letra minúscula. E aí no lugar de Deus você pode colocar o dinheiro, o trabalho, você mesmo, uma outra pessoa, até mesmo uma escultura, que se cair, quebra com a maior facilidade. A gente sempre vai arrumar alguma coisa para adorar. Só que quando nós escolhemos adorar a Jesus, nós encontramos plenitude enquanto adoramos. Quem já viveu isso sabe que não tem sensação melhor do que quando a gente se rende em adoração, quebrantado diante do trono de Deus. Tem. Aquele dia que você chora, mas você se derrama, colocando para fora tudo que está dentro de você, se derramando, se esvaziando diante do trono.
consciente de que você está ali diante do trono de Deus, consciente de que Ele está ali ouvindo e recebendo a sua adoração, um momento desse é inigualável. Parece que acontece uma conexão espiritual, sobrenatural entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Você pode ter dobrado os joelhos chorando, sofrendo com dor, pode ter dobrado seu joelho cansado, triste, amargurado, mas quando você vive isso, você sai da presença de Deus uma pessoa renovada, restaurada, curada, transformada, encorajada. A adoração também nos mantém no processo de transformação contínua, porque a adoração atrai a glória e a glória produz em nós transformação. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Só podemos desfrutar de transformação de glória em glória. O ambiente de transformação da nossa essência é o ambiente da glória. Não existe outra forma. A gente tenta fazer remendos, mas não adianta. Nós precisamos da glória. Somente a glória de Deus pode nos transformar de dentro para fora. E ela é atraída quando nós preparamos ao Senhor um ambiente de adoração. Nós atraímos a glória quando nós adoramos. E talvez você se pergunte assim: mas o que é adorar na verdade? Como eu devo adorar? Se o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, qual é o padrão que um verdadeiro adorador precisa ter para ser achado, como Davi foi achado? Só que é muito difícil nós definirmos a adoração em uma única palavra. Preste atenção nisso. Adorar é honrar, agradecer, engrandecer, obedecer, se render, se derramar, se esvaziar, exultar, exaltar, celebrar, bendizer, reconhecer, agradar, se prostrar, confiar, se dedicar, servir, testemunhar, ofertar, em alguns momentos, se calar, amar, perdoar, depender, descansar enquanto espera, se deleitar, dar graças, sacrificar, permanecer em fé, se arrepender, restaurar, limpar, lavar, passar, educar, trabalhar, dormir, acordar, comer, falar, ver, respirar, se cuidar, estudar, se relacionar, sorrir, chorar, dançar, saltar, brincar, salmodiar, louvar, visitar, discipular, se importar, doar, abraçar. Reticências. Isso é adoração. Só que a nossa mentalidade da terra acha que a adoração é um tempo que eu paro para cantar e levantar as minhas mãos. A gente acha que a adoração é aquele dia do mês que a gente vai trazer o dízimo à casa do tesouro. Hoje eu fui adorar a Deus. Só que adorar, irmãos, não é algo que a gente faça como algo que seja parte da nossa vida. Adorar é a nossa vida. Nós nascemos para adorar. Não existe outro motivo. E se nascemos para adorar, toda a nossa vida é o quê? Ou pelo menos deveria de ser.
adoração. Tudo o que somos e fazemos deve ser uma expressão da nossa verdadeira adoração ao Senhor, porque Ele é digno e porque nós nascemos para Ele. Não é uma expressão de adoração porque Ele precisa, mas é porque Ele é digno. Mas também não é só porque Ele é digno, é porque nós nascemos para isso. É como se criatura e Criador se casassem no momento em que nós começamos a viver a adoração como nosso estilo de vida. É conexão. É o ambiente do céu se conectando ao ambiente da terra, porque desde o início esse era o propósito. E eu quero concluir com Atos 15, verso 13. O pastor já falou isso hoje, abriu o culto dizendo. Atos 15, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. O tabernáculo de Davi é uma revelação mais profunda de relacionamento espiritual com o Senhor. O tabernáculo de Moisés fala de um modelo de relacionamento, mas o tabernáculo de Davi revela o modelo de adoração que o céu procura. Quanto mais nos movemos em santidade e adoração, mais da glória de Deus experimentamos. E vamos sendo transformados de glória em... No tabernáculo de Davi havia turnos de adoração e ministração de ofertas ao Senhor continuamente. Todos tinham acesso à presença de Deus. Eram oferecidos sacrifícios de louvor a Deus 24 horas, 7 dias por semana. No tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. No de Davi, 24 horas por dia, 7 dias por semana, as famílias iam diante da presença de Deus para adorar. E chegavam ali as famílias e assumiam o seu turno. Acabava aquele turno, eles saíam, outros entravam. Uns saíam e outros entravam. E assim ia, continuamente. E porque a presença do Senhor ocupava o trono sobre Israel, o reinado de Davi não experimentou derrotas. Muitas áreas da nossa vida ainda estão em derrota, porque nós não experimentamos deixar-nos ser reconstruídos como o tabernáculo de Davi. Essa era uma profecia para os últimos dias. E nós estamos vivendo esse tempo em que o Senhor quer nos restaurar como esse tabernáculo. Que nós venhamos a encontrar diante do trono de Deus um lugar para a nossa habitação. Que o nosso entendimento se abra para a realidade de que, como adoradores, não tem como desassociarmos o que fazemos da nossa essência. Pode ser aquele dia mais difícil que você esteja vivendo. Pode ser um período daqueles. Mas tenha revelação no seu espírito que a sua vida adora a Deus em todo o tempo. Não é apenas palavras que adoram ao Senhor. O seu respirar adora o seu Criador. Tudo.
Até quando a gente dorme, a gente adora. Qual é o pai e a mãe que nunca parou diante de um bebê dormindo no berço, em cima da cama, de um neto, e ficou ali admirando, babando, olhando os dedinhos, a unhazinha, olhando o tamanho da orelhinha? Que quando a criança cai, você vai lá, você pega a criança, você sorri. A primeira palavra para você é a coisa mais linda. Falou tudo errado, mas para você é o máximo. Hoje em dia, na era da tecnologia, o pai e a mãe filma tudo, fotografa tudo. A Sônia fala que o Mateus diz assim: "E Sônia, para de ficar postando foto da menina." Por quê? Porque para um pai e para uma mãe não há prazer maior na existência de um filho. Não é no que o filho faz, é em simplesmente ele existir. Nós somos filhos. Quando o pai procura os adoradores, ele procura os filhos. E ele não procura para ver o que estamos fazendo, ele procura porque ele quer nos encontrar. Por isso que quando Adão e Eva pecaram e Deus, ele apareceu na viração do dia, ele não chegou perguntando: Adão, Eva, o que vocês fizeram? Ele chegou perguntando assim: Adão, Eva, cadê vocês? Ele sabia que eles tinham comido do fruto que Deus havia proibido deles comerem. Só que ele não estava se importando com o feito. Ele queria encontrá-los de maneira a estarem arrependidos, para que ele pudesse, como fez, restaurar a nossa comunhão com ele. E por isso, porque somos adoradores, 24 horas por dia, o nosso viver precisa adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, internamente e externamente. Relacionando com Ele, mas também relacionando com as pessoas. Em tudo nós devemos adorar. E é por isso que nesse tempo o Senhor está alinhando em nós a nossa adoração. Deus deseja alinhar a nossa vida, a verdadeira adoração, para que a gente possa acessar o ambiente da glória. E o ambiente da glória acesse os ambientes do nosso interior e produza transformação. Você pode se colocar de pé? Como eu sei que eu não estou indo bem na oração, como eu descubro isso? Não vou bem na oração. Como eu sei se estou orando certo, errado? Orando. Como eu sei se eu estou cumprindo a palavra de Deus? Conhecendo a palavra. Como eu sei que a maneira como eu devo adorar? Adorando. Talvez para você ainda seja um pouco difícil deixar essa revelação entrar, cair aí como uma semente no seu espírito. Mas à medida que você for acessando esses lugares de adoração, com sinceridade, rasgando seu coração diante de Deus, à medida que você vai vivendo o seu dia, você começa a trazer na sua mente: estou adorando ao meu Senhor. Acordei, Jesus. Acordei para te adorar. Pus a mesa para minha família almoçar. Coloquei a mesa, Senhor. Isso daqui é para te adorar. Vou tomar o meu banho. Vou me arrumar, Pai. Essa roupa aqui é para te adorar. Cheguei cansada da rua. Respiro fundo. Quando o ar entra, vem dentro de mim. Esse ar aqui, Senhor, ele serve para te adorar. Por isso, comece a adorar ao Senhor nessa hora. Tenha liberdade na presença do Pai.
Senhor. Nós adoramos a Ti nessa noite. O nosso coração se derrama diante do Teu altar, Jesus. O nosso coração se derrama diante da Tua presença. Não há outro bem maior. Nós não temos outro Deus. Nós não temos, Senhor, nada além de Ti, a quem nós queremos desprender a nossa vida em adoração. Tudo que somos, Pai, adora a Ti. Adorar não faz parte da nossa vida. Adorar é a nossa vida. Adorar é a nossa essência. Adorar é o nosso estilo de vida. O Senhor está à nossa procura. E nós pedimos que o Espírito Santo possa nos trazer para o entendimento de que precisamos estar, Senhor, na mira dos Teus olhos. Que assim como o Senhor encontrou a Davi, o Senhor venha nos encontrar. Não apenas nesta noite, mas todos os dias. Senhor, que assim como o coração de Davi foi transformado em um coração segundo o Teu, que nós tenhamos a nossa vida transformada, o nosso coração tão alinhado ao Teu, ao ponto de discernirmos o clamor do Seu coração. E que, como Davi, possamos compreender que a adoração não é apenas para nós usufruirmos, mas que possamos trazer a presença, que possamos atrair a presença do Senhor para a vida de tantas outras pessoas que o Senhor também está procurando. Oh Deus, levante-nos nesse tempo como o Seu tabernáculo. Levante-nos nesse tempo, edifique em nós o tabernáculo caído de Davi. Não se trata de um lugar físico, mas de uma vida que se dedica a Ti 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, até que uma vida inteira serviu de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Estamos diante do Teu trono nessa noite, Pai, para entendermos de uma vez por todas que o trono, diante do trono, é o local da nossa habitação. Nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, com todo o nosso coração, Jesus. Adore ao Senhor, venha desfrutar.
receber toda honra, toda glória e todo louvor. Palavras no mundo não expressam, Deus, o que o Senhor é. Palavras alguma neste mundo expressam a grandeza do Senhor. Nada que fazemos ou nada que deixamos de fazer, ó Deus, Senhor Deus, pode representar algo que o Senhor mereça, algo que o Senhor é digno, porque o Senhor é supremo, o Senhor é excelso, é santo. E como o Senhor é santo, requer coisas que sejam santificadas. Como o Senhor é justo, requer que as coisas sejam justificadas. Oh Deus, no nome de Jesus, te adoramos com todo o nosso coração. Pai, que o altar do nosso coração seja um altar para o Senhor, ó Deus. Muitas das vezes, Senhor, nós não conseguimos adorar o Senhor com intensidade, com o coração aberto, com o coração livre, porque existem ídolos, existem coisas tomando o lugar do altar do nosso coração. Existem deuses que contaminam o nosso coração. Deus, quando a gente lê o Antigo Testamento e vê as pessoas que se relacionavam com o Senhor, elas eram bem-aventuradas, elas eram abençoadas, elas eram felizes. Bastavam elas se contaminarem com outros deuses, com outros povos. E ali os reis, por várias vezes, desocupavam os templos, desocupavam os lugares sagrados para colocar ídolos no lugar. Tantos deuses foram adorados no lugar do Senhor, ó Pai. E a tragédia era anunciada, e a situação daquela cidade, daquele tempo, Deus, era uma situação complicada, porque havia uma contaminação na adoração. Deus, no nome de Jesus, levante homens e mulheres, ó Pai, nesse tempo, que sejam como Josias, que mandou limpar o templo, mandou tirar os ídolos. Um jovem de novo, um adolescente, que quando assumiu o reinado, a primeira coisa que veio ao seu coração: vamos restaurar a adoração em Israel. Vamos limpar o templo, tirar todos os deuses, todos os ídolos, todas as estátuas, tudo aquilo que foi contaminado, tira tudo. E vamos trazer de volta a presença, vamos trazer de volta os utensílios, vamos adorar aquele que é o único e digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, levanta nesse tempo, ó Pai, Josias. Levante nesse tempo, ó Pai, o tabernáculo caído de Davi. Restaura-nos, ó Pai, por dentro. Pai, se queremos estabelecer o Teu reino na família, primeiro que esse reino seja estabelecido dentro de nós. Restaura-nos por dentro, ó Pai. Quantas pessoas estão presas por dentro, quantas pessoas estão amarradas, quantas pessoas estão presas em sentimentos passados, em histórias passadas, quantas pessoas estão vivenciando o passado no presente. Quantas pessoas hoje, ó Pai, em nome de Jesus, que têm vivido uma escravidão emocional, têm vivido uma escravidão no seu coração. Por isso, ó Deus, levante nesse tempo Josias, levante nesse tempo, ó Pai, pessoas dispostas a limpar o templo. Nós somos o Teu templo, nós somos o tabernáculo. E nessa noite, ó Deus, levante Josias para limpar o templo, para restaurar a comunhão, para restaurar a adoração ao Senhor. Saiamos desse lugar com esse entendimento de restauração, Pai. Restaure as bases, restaure os fundamentos, cure o nosso passado, liberte-nos do nosso passado, liberte-nos das nossas mazelas, e nos cure e nos faça, a Deus, nascer de novo. Que haja uma restauração na adoração deste tempo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, oh Deus.